Bem-vindo ao workshop 10K com cartonagem. Meu objetivo nesse workshop é fazer com que você alcance aí o resultado de R$10.000 por mês apenas com a cartonagem. Tem alunos que conseguem esse resultado em 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, tudo isso vai depender do seu ritmo. É só aplicar o que a gente vai ensinar aqui durante o workshop, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Eu tenho alunas que me mandam mensagens direto no Instagram, no WhatsApp. Uma delas é a Rô, que hoje se tornou uma grande amiga, além de aluna. E eu fico muito feliz. A Rô, quando fez o nosso curso, não sabia nada de cartonagem. Ela mexia com personalizados infantis, mas não sabia nada, nem o que era o papelão que a gente utiliza, os materiais, enfim. A Rô fez o nosso curso e hoje é uma das nossas alunas que mais se destacam com a técnica, tá? 99% das vendas da Rô hoje são com a cartonagem. Olha aqui um dos depoimentos da Rô. Oi, querida, estou numa loucura aqui, muita produção. Essas caixas foram para Belém, só para o dia 23. Acredita que nem lancei os itens de Natal do curso, que foi um dos cursos que a gente ensinou, porque foram tantos pedidos aqui na empresa que eu já fechei a agenda. Serão para 2022. Mais um dos depoimentos que a Rô mandou pra gente. Ela. Estou fazendo 2 portfólios, um para uma fábrica de velas e o outro para a terceira ação literária. As caixas que vão ser feitas serão para apresentadoras, jornalistas. Estou feliz com 2 contratos. Além da Rô, a gente tem também a Mila, que fez 400 caixas ou 450, se eu não me engano, utilizando apenas a técnica de corte e vinco em um único mês. Então é super possível você ter esse resultado com a cartonagem. Tô pegando aqui a minha colinha, porque são muitos tópicos pra gente falar aqui no workshop, tá? E pra mim não me perder durante o processo, eu fiz alguns tópicos pra gente conversar. Então, para que você consiga fazer R$10.000 por mês com a cartonagem, você vai ter alguns objetivos. Um deles é fazer aí de 100, 200, 300 caixas por mês e conseguir ter esses pedidos, tá? A gente vai te ensinar aí alguns passos para você trilhar esse caminho. Deixa eu contar aqui bem rapidinho como eu comecei. Bom, na época eu fazia faculdade de designer de interiores, estava para formar e aí eu comecei a pesquisar estágios e empregos relacionados a essa área. Na época, um estágio ou um emprego nessa área tinha aí um valor de um salário mínimo de R$800 a R$1.500, que na época não me atendia, né? Até porque eu já tinha algumas parcelas pendentes, vamos dizer assim, apartamento, eu pagava a faculdade, então para mim receber só esse valor não ia me atender. Foi com que eu comecei a fazer personalizados infantis. A grande maioria começa aí como sendo mãe, na época eu não era mãe, e aí eu comecei a fazer para o aniversário da minha afilhada, né? Fiz todos os personalizados, cortei tudo à mão, não tinha máquina, não tinha nada disso. E aí comecei como um hobby para ela, mas comecei a ter pedidos, né? Quem foi na festa ali, quem viu as fotos começou a solicitar. Conheci o mercado e aí eu intercalava o meu emprego da época com os personalizados. Eu já estava ficando saturada porque eu chegava muito cansada do meu trabalho e mexi com os personalizados. Foi aí que, estudando, pesquisando, eu conheci a cartonagem. Comecei a implementar, né, as lembranças em cartonagem no nosso portfólio e na época foi sucesso total. Poucas pessoas conheciam essa técnica e aí eu consegui escalar muito rápido na cartonagem, né, porque era uma coisa nova, diferente. O nosso ateliê cresceu muito com essa técnica e eu me apaixonei
completamente com as possibilidades da cartonagem. Hoje a gente não trabalha aqui no ateliê com personalizados, o nosso foco principal é a cartonagem, são as lembranças em cartonagem. E aí eu falo que o meu retorno com a cartonagem na época era muito satisfatório. A gente fazia aí 20 caixas, por exemplo, um primeiro pedido de 20 caixas e eu faturava um faturamento que eu tinha de um mês fazendo caixas personalizadas. Então a cartonagem me possibilitou, além de trabalhar com uma coisa que eu amo, ter um lucro muito bom e muito rápido. Foi aí então que eu me apaixonei e vivo hoje 100% dessa arte que é a cartonagem. Então pensa comigo, vocês devem estar se perguntando, né? Fazer 10 mil reais é tão difícil. Quem que hoje está ganhando 10 mil reais por mês, né? Mas com a cartonagem é super possível, né? A gente tem resultados aí de alunas. E aí o que eu tenho para passar para vocês? Conseguir fazer esses 10 mil, você tem que fazer uma média de 300 caixas por mês, vendendo a um preço aí de R$35, tá? Que é uma média de ticket aqui do ateliê. E aí fazendo essas 300, 350 caixas por mês, você vai conseguir passar desse faturamento, que é o que a gente espera, né? E aí aqui no curso eu vou te passar as técnicas para que você consiga produzir essas caixas. E aí, para vocês terem uma ideia, a média de caixas que a gente produz aqui no ateliê chega à mesa aí a 2.000 caixas por mês. A gente está em expansão no nosso ateliê, porque eu já tive que recusar um pedido de 5.000 caixas, porque a gente já estava em andamento com 2.500 caixas na produção. Faz as contas aí na sua cabeça de quanto daria esse faturamento mensal, tá? Lembrando que isso era uma venda mensal, então é super possível faturar muito com a cartonagem. E aí, com o sucesso do ateliê, com o sucesso das postagens, eu comecei a receber pedido das pessoas para que eu pudesse ensinar essa técnica e ensinar tudo que a gente fazia aqui no ateliê para ter sucesso. Quando eu recebi esses pedidos, para mim não fazia muito sentido, né? Até porque a nossa produção era a todo vapor, às vezes eu ficava altas horas produzindo. Mas enfim, depois de muitos pedidos, eu resolvi ensinar para vocês. E aí a gente aplicou, né? Hoje a gente tem aí 5 tipos de cursos. O Cartonagem Pocket, que é o nosso primeiro curso, tá? O segundo, Cartonagem, 10K com cartonagem, que é onde você está hoje, tá? Esse curso aqui. O terceiro é o Cartonagem, o jogo do sucesso. O jogo do sucesso, além de te ensinar as caixas que mais vendem aqui no ateliê, ele vai te ensinar os caminhos para que você trilhe e tenha um ateliê de sucesso. Então, no módulo do Instagram, deixa eu pegar aqui a minha colinha, a gente vai falar e te ensinar como fazer o seu feed virar um portfólio de sucesso. A gente vai também falar sobre a importância da velocidade das respostas do seu direct, tá? O quanto que isso influencia na venda final para o seu cliente. Stories, produção dia a dia, eu vou te dar aí o passo a passo para você começar a aparecer nos stories por aí. A interação nos stories, o que você pode ou não fazer para ajudar o algoritmo do Instagram a alcançar mais pessoas, né? Mais engajamento no dia a dia no seu Instagram. Qualidade de fotos, né? A gente vai te ensinar tudo para que você tenha fotos incríveis para bombar o seu perfil por aí. Destaque, depoimento de cliente, que é uma das partes mais importantes, né? Provas sociais do trabalho de vocês, ou ensinar também como você conseguir alcançar esses destaques no seu Instagram. Informações do perfil, o que você precisa ter ou não no seu perfil do Instagram. As fotos, a importância da foto do seu perfil para que ela converse aí com seu cliente. Links na bio, eu vou te ensinar como fazer um link para a bio, um perfil aí.
totalmente gratuita em um dos programas. Agora a gente vai ter um módulo também sobre credibilidade. Eu acho fundamental mostrar para vocês como eu fiz, né? Quais foram os principais passos que eu fiz para me tornar uma autoridade no assunto e como você pode fazer também para que você gere essa credibilidade para o seu cliente. Autoridade percebida, como você vai fazer através das suas postagens, através dos seus stories, para que o seu cliente perceba que você é uma autoridade naquele assunto. A gente vai ter um módulo indicação. Esse módulo eu vou te ensinar a qualidade do seu produto, o que você precisa ter para alcançar e para que o seu cliente te indique, tá? Como você trabalhar com os melhores produtos, a qualidade do acabamento, como eu falei anteriormente, né? Não só do produto, mas do seu acabamento, o quanto que isso é fundamental para essa indicação. Enfim, são vários módulos, vários conteúdos incríveis para você arrasar aí na sua estrutura do seu negócio, para ter um ateliê de sucesso por aí. Então, dando sequência ao nosso curso 10K com cartonagem, vamos agora para a aula dessa linda caixa que está incrível. Bora para a aula! Olá, artesãos e artesãs criativos, seja bem-vinda a essa aula. Essa é uma aula exclusiva, um modelinho lindo que eu tô apaixonada por ele, a nossa casinha. E a proposta dela é que esse telhadinho, quando a criança receber, ele vira esse lindo caderninho aqui para poder pintar e colorir. E também as paredinhas, elas se abrem, tá? Com kit atividade, e nessas duas laterais a ideia é que tenha massinha e também giz de cera. Além disso, nesse posicionamento dessa caixinha aqui dentro, a mamãe pode colocar aquelas canecas de colorir mesmo, tá? Ficar uma lembrança bem recheadinha e bem linda. Espero muito que gostem e vamos à aula! E agora nessa aula eu vou repassar com vocês a lista de materiais. Vamos utilizar a régua de metal ou a régua anti-corte, um iron, porque a gente vai ter um projetinho lindo nessa aula que vai pegar essa parte de encadernação, régua de patchwork 15 por 30 ou 15 por 60, as nossas réguas de encadernação de 1,5 centímetro e a de 0,6 milímetros, uma caneta, dobradeira ou espátula, fio de cabelo, uma tesoura, estilete. Vamos utilizar também elástico, fita crepe ou durex, cola de PVA, Cascorês ou Tecbond são umas das que eu mais uso aqui no ateliê, rolinho de espuma, pincel de cerdas mais grossas ou fininha, que você tiver aí no seu ateliê. Esse recipiente aqui eu gosto muito porque eu consigo retirar o excesso de cola nele aqui. E aí a gente tem os pedaços de roller que vamos utilizar na aula. O PDF está disponível para vocês baixarem no material complementar desse módulo aqui no curso. Papel Color Plus, papel sulfite 75 gramas e a nossa arte que a gente desenvolveu com o kit da Tita, tá? Para quem é nossa aluna ou para quem vai começar o curso sabe que a gente tem desconto com ela. Esse kit aqui chama As Floristas, é um kit lindo e a gente vai utilizar num projeto maravilhoso.
E aqui também a arte que a gente vai utilizar como kit atividade dentro desse projetinho. Bom, é isso, vamos para a aula. E agora eu vou pegar esse pedaço aqui de roller, só para confirmar para vocês o tamanho, mas vai ficar disponível, tá? 22 por 22. E aí eu sei que eu quero uma base de 3 centímetros. Vou fazer as marcações aqui em toda a lateral. Esse processo aqui é o mesmo das aulas anteriores que a gente já produziu. Nessa aula aqui, eu vou fazer o empastamento antes da gente cortar e fazer os vincos para vocês verem da forma que ficar melhor para a sua produção, tá? Você pode fazer o empastamento antes ou depois das marcações, não tem problema. Para fazer o empastamento antes de marcar e vincar, eu vou fazer no lado que eu não marquei. Vou espalhar a cola, lembrando de espalhar bem a cola. Você precisa sentir que o rolinho, né, e que o seu papel tá úmido, não precisa deixar excesso de cola. E agora sim, depois de ter feito isso, a gente vai marcar e fazer o corte e o vinco do nosso papelão. E agora que a gente vincou, né, já estava vincado, eu vou fazer o fechamento. Para fazer o fechamento da lateral, eu sempre gosto de deixar o lado maior abaixo desse lado que é o menor da nossa caixa. Então eu posiciono ele aqui, aperto um pouquinho até alinhar os dois e coloco a nossa fita crepe. Gosto de colocar 2 pedaços, porque aí fica bem firme. Vou seguindo o mesmo processo nas outras laterais. Feito isso, a gente vai revestir a lateral da nossa caixa. Espalho bem a cola. Eu sempre começo a passar cola em uma lateral total e passo um pouquinho do outro lado. E aí a gente vai posicionar o nosso Color Plus. Para posicionamento, eu sempre uso a base aqui da nossa régua de encadernação. Então eu posiciono ela bem rente aqui, venho com a nossa caixa para poder colar
E quando eu revestir e der o acabamento dentro, eu sei que toda a lateral vai ter o mesmo tamanho, a mesma finalização. Viro aqui pra mim e vou passar com. E agora aqui eu vou retirar o excesso com a tesoura. Só cortar bem rente aqui ao papel. E agora aqui nas fininhas do nosso projeto, eu vou dar uma leve apertadinha para poder marcar onde eu vou fazer os cortes. Com a tesoura posicionada, eu vou dar um pico para poder cortar aqui rente. Faço o mesmo processo em todas as laterais. E aqui, como tem um pedacinho por dentro de sobra, eu retiro e vou passar a cola pra gente fazer o acabamento interno. Você cola, venho com a dobradeira, faço a marcação e vou virar. Fiz um lado, vou fazer o outro. Fiz a parte de dentro, agora eu vou dar o acabamento na parte de baixo. Aqui, se você quiser usar o pincel, pode, mas como a gente vai usar o papel para dar o acabamento, eu vou passar com o rolinho mesmo. Sujo só a pontinha e venho aliso ele aqui. Marco bem uma lateral e agora eu venho finalizando. Deixa bem lisinho para não ficar sobreposição na hora da gente realizar o acabamento. E agora, vou passar a cola aqui em toda a extensão, a gente colar o papel e dar um acabamento na nossa caixa. A base da nossa casinha tá pronta. Agora a gente vai pro revestimento lateral. Como a minha bobina de papel adesivo acabou, o que eu quis fazer? Eu quis trazer essa opção para vocês, que é possível fazer uma caixa usando uma emenda e ela ficar invisível aos olhos do seu cliente e aos nossos olhos também. Então aqui eu utilizei o papel
fotográfico adesivo no tamanho A3. Agora eu vou retirar aqui o liner do nosso adesivo. Na aula da arte, a gente utilizou a sangria de 1,5 centímetro. Então, eu vou posicionar a nossa régua aqui. E aqui também na nossa extremidade. Antes de posicionar todas as laterais, a gente vai fazer uma marcação aqui no rolo. Porque eu não quis fazer essa marcação antes, que eu quero mostrar para vocês como que é feito, que aí vocês conseguem dispor e montar qualquer caixinha do mesmo tamanho. Vou arredar um pouquinho para cá. E aqui eu sei que eu tenho 15 por 17 centímetros o tamanho da nossa base. E aí eu vou precisar dividir 17 por 2. E aqui, antes disso, eu vou retirar o posicionamento dessa aqui que tem 13, quase 13, 12,5. Então, antes disso, eu vou marcar aqui, ó, com base na nossa lateral, o tamanho que eu preciso aqui. E logo aqui eu preciso achar o centro. Então, a gente vai marcar pela largura, que no caso é 15, vai ter 7,5. E aí a gente desconsidera essa marcação aqui. Feito isso, eu sei que se eu ligar esses dois pontos aqui, eu vou conseguir formar uma quininha, que é a quina que vai dar o acabamento para nossa casinha. Então, só para recapitular, eu sei que aqui a base que eu quero deixar a nossa casinha tem 13. Então, eu posiciono ela aqui e faço a marcação. E aqui tem 15 de largura, então eu vou achar o meio. 15 dividido por 2, 7,5. Feito isso, eu faço as marcações novamente aqui para ligar um ponto no outro. E aí a gente vai retirar o excesso do nosso papel. Para não estragar a nossa mesa. Lembrando que eu boto força na régua e não no estilete. Faço o mesmo processo aqui. E aí, como eu já marquei uma, eu vou usar ela como base. Não preciso usar a régua. Fiz um lado, vou fazer o outro lado. Retirei e agora a gente vai posicionar os nossos papelões. Começo com esse, uso o espaçamento de 0,6, coloco a nossa lateral
E aqui eu coloco novamente o espaçamento. Levando em consideração o espaçamento, eu vou fazer uma marcação aqui, porque a gente vai colar nosso outro papel como base nessa emenda aqui. Vou tirar o liner do adesivo. Vou tirar só aqui primeiro. Então, você tira só um pedacinho pra gente poder posicionar bem certinho aqui, bem rente. Bem rente ao nosso papel. Fiz isso. Vou virar de novo e aí sim eu retiro o excesso e continuo o mesmo processo. Coloco aqui, tiro a reguinha, posiciono novamente o outro pedaço. Vou retirar o excesso dessa lateral, da lateral de baixo. E agora aqui, a gente precisa fazer as marcações para dar o acabamento em todas as laterais. E como que eu vou fazer isso? Usando como base a nossa margem aqui, a nossa régua de encadernação. Então, primeiro, para tirar o excesso, eu vou posicionar ela aqui, vou posicionar ela bem rente aqui, porque a gente vai tirar esse excesso aqui, ó. Cortar na diagonal. Retirei. Vou seguir o mesmo processo nessa outra lateral, mas eu preciso me atentar. Aqui também vai ter que deixar 1,5. Então, eu vou cortar, mas levando em consideração que eu vou deixar um pedaço aqui. Faço o mesmo processo nessa outra lateral. E agora sim, eu venho com a régua, posiciono ela aqui e vou fazer a marcação. Se ficar algum pedacinho, é só vir com o estilete e retirar, ou mesmo com a tesoura. Pra gente conseguir fazer esse desenho aqui, ó. Deixando 1,5 de cada lateral. E aí eu vou continuar, rente a toda a nossa caixinha aqui. Meio. Retirei, sobrou maquininha, corta aqui na diagonal. Nesse outro pontinho aqui a gente precisa se atentar. Para o acabamento ficar perfeito, eu vou cortar aqui rente. Rente a nossa viradinha. Pode seguir como guia a linha que a gente posicionou. Então, você corta rente ela e depois dá um pico na diagonal. Retira o excesso. E aqui da mesma forma, usando o piquezinho que a gente deu no meio, corta em uma diagonal e depois na outra diagonal. Vai ficar um triângulozinho para você retirar. De novo. E aqui também. Na verdade, nesses dois lados aqui. Pronto,
fiz todos os cortes que eu precisava. Agora sim, a gente vai virar para dar o acabamento ao nosso projeto. Fiz isso, vou fazer essa outra lateral aqui. Mais um piquezinho. E aí, como é adesivo, eu consigo ir puxando e posicionando. Facilita muito o meu trabalho. Aqui eu tenho que ficar passando cola em todas as laterais. E aqui a mesma forma. Tirar aqui. E aí o adesivo eu pego com o dedo mesmo, posiciono ele. Esqueci de quebrar aqui e viro. Dei todo o acabamento na nossa caixinha, eu vou virar para poder passar a dobradeira e aderir o nosso adesivo ao papelão. Ela é bem grande, mas a proposta desse projeto é que a criança consiga retirar e pintar aqui com essa abertura, tá? Ela abre e fica um livrinho, que na hora de fechar ela vai formar a casinha. Vamos dar o acabamento aqui interno. Eu vou passar cola aqui em toda a extensão. Passar a cola aqui em toda a extremidade. E agora sim eu pego o papel e vou posicionar ele aqui. Aliso bem para poder tirar qualquer bolha. Eu vou fazer as marcações dos nossos espaçamentos. E aqui eu gosto de retirar os excessos. Vou arredar aqui. Com o estilete. Se você não sentir segurança de retirar com estilete, pode retirar com a tesoura. É só cortar mesmo bem rente com auxílio e a base do nosso rolo. Cuidado para não retirar nenhum pedaço da arte. Tenta deixar o estilete até em pé para evitar de retirar.
não puxa, tira com a tesoura. E agora sim, a gente tem a nossa caixinha pronta. Aqui eu quis fazer um kitzinho atividade para posicionar.